modificado. Eu sei que você é um crente atualizado. E se você viu essa semana, o símbolo da paz foi mudado. O símbolo da paz era a pomba do Espírito Santo. Talvez alguns sabem, outros não, mas eu já chego no texto. E agora o símbolo da paz foi mudado. Se você for para Apocalipse capítulo 13, verso 4, você vai ver a estátua que foi criada representando o anticristo. Tem cabeça de leopardo, rosto de leão, pé de urso, asas de águia. É só você ler Apocalipse capítulo 13. Eliel, por que você está dizendo isso? Porque estamos fazendo 8 anos. E eu não sei se a igreja vai conseguir fazer 9, baterista. Porque eu acredito que a volta do Cordeiro está muito próxima. E alguém disse nesse altar, e eu repito, chegando no texto: Maranata, 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 ora vem Senhor Jesus. Se nós não estamos preparados, Deus está usando este jovem pregador para dizer para nós nesta noite aquilo que Isaías disse dentro da casa de Ezequias, no capítulo 38: coloca a sua casa em ordem. Eu não sei do dia de amanhã, mas sei de uma coisa: se Jesus voltar hoje, a cadeira de roda fica, eu vou para a nova e impedir a nossa adoração. Talvez se o acidente fosse grave, eu nem aqui estava, mas já que aqui estou, eu vou entregar a adoração ao meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. O profeta Isaías, cadê o nosso amigo tecladista? Dá lugar ali, cadê ele? O profeta Isaías é conhecido como profeta messiânico. Se você for ler todos os 66 capítulos do livro de Isaías, você vai ver que o que mais aponta para Jesus Cristo, não tem problema não, o que mais aponta para Jesus Cristo é o profeta Isaías. A saber, no capítulo 7, no verso 14, ele diz que nasceria um menino de uma virgem. E isso é impossível, porque para nascer precisa ter o coito, e a gente entende isso perfeitamente. No capítulo 8, no verso 14, ele faz uma profecia falando que Cristo seria a pedra ou a base fundamental. No capítulo 9, ele diz que um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e ele será chamado príncipe da paz, ele será chamado conselheiro. E se nós formos continuar citando referências, tem quase 20 referências fazendo alusão ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o capítulo 40 não é diferente. O capítulo 40 é escrito quando o povo está na Babilônia. O povo está no meio do cativeiro, e aí Deus vai visitar o profeta e libera um versículo que foi o 31 que nós vamos meditar, e o profeta faz uma alusão dizendo: mas os que esperam no Senhor. Isaías começa a profetizar, e se você reparar, o verso começa com a palavra mais, mas não tem id adicional, é o M-A-S de oposição, ou seja, está fazendo oposição ao verso anterior, e o verso anterior diz assim: até os jovens perdem as forças e se cansam, os rapazes tropeçam de tão exausto. O que é isso, Eliel? Força humana. Esta igreja não está aberta há 8 anos pela força humana, porque aquele que abre a porta é Jesus Cristo, e a porta que ele abre ninguém fecha. Se esta igreja fosse feita pelo homem, já havia fechado. Quanta igreja não se fechou, infelizmente, na pandemia, mas você olha para lateral, olha para outra lateral, e as portas estão abertas. Por quê? Porque o dono da igreja, aquele que abriu a porta, a Bíblia diz, Apocalipse 3, que a porta que ele abre, ninguém consegue fechar. Você marca com Eliel, 7 da noite, dá 7h05, 7h10, 7h15, já passa um zap: Eliel tá onde? Vai se atrasar, vai ter imprevisto. Só que o texto não diz mas os que esperam no homem, o texto diz mas os que esperam no... O profeta vai dizer para nós que se eu espero no pregador, o pregador talvez não chegasse, o carro quebrou. Se eu espero no dirigente, aconteceu um problema, não vem. Se eu espero na cantora, nos ministros, talvez acontecia um imprevisto e não chegava. Mas Deus não depende de carro, Jesus não depende, não. Ele está no céu, mas em 1 segundo já está na terra. Ele habita dentro de mim, dentro de você e dentro de nós. Deus não tarda, Deus não atrasa. Mas em João 11, Jesus chegou 4 dias depois da morte de Lázaro. Ele se atrasou, ele não se atrasou não, ele chegou no momento certo. Por quê? Porque se ele chega quando é chamado, ele cura. Mas ele não quer chegar para curar, ele quer chegar para ressuscitar.
Deus se inclinou para mim e ouviu o meu. Então aqui a gente tem algumas lições. Qual ele é? Eu esperei com paciência. A primeira pergunta foi: quem gosta de esperar? Ninguém. Aí Davi aprofunda o prego. Por quê? Ele diz que espera com paciência. E aí Eliel, quem espera com paciência tem o quê? Certeza de quem ele pediu vai chegar. Você não recebeu, eu vou melhorar isso aqui para que você entenda. Davi está dizendo: eu espero com paciência, eu não tenho pressa, porque o relógio do céu é diferente do relógio da terra. O relógio do Eliel, 9 e 10 da noite. O relógio do céu, Eclesiastes 3. Tudo tem um tempo determinado, e há um tempo determinado para todas as coisas. Há tempo de nascer, tempo de morrer. Há tempo de chorar, tempo de rir. Há tempo de abraçar e tempo de afastar de abraçar. Há tempo de fechar e há tempo de abrir. Há tempo de plantar e há tempo de colher. Há tempo de juntar pedras e há tempo de afastar as pedras. O céu não se atrasa. Porque Davi está dando para nós, igreja presente nesta noite, um segredo. O ministério de louvor, os ministros louvaram. E a gente precisa entender que a nossa voz movimenta o céu. Isso não é frase de efeito para te emocionar. Não. Davi está dizendo: eu esperei com paciência no Senhor, e Deus fez o quê? Inclinou. Pregador, não entendi. Davi está na terra, me ajude. Davi está na terra. E Deus está no céu. Deus está no céu. Aí Davi está clamando no sábado de festividade no congresso, 8 anos da congregação Ágape. E Deus está lá no trono olhando assim: peraí, tem alguém me clamando lá em Saracuruna. O filho está afastado, mas ele continua adorando. A porta fechou, mas está adorando. O carro está batido lá fora, mas está adorando. Eu vou me movimentar quando adora na terra. O céu se movimenta em nosso favor. Aleluia. Aleluia. Eu esperei com paciência no Senhor, e Deus se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então Davi nos ensina: estou esperando, mas a minha boca não está fechada. Eu estou adorando. E nessa noite, Deus não procura pregador, Deus não procura cantor, Deus não procura ministro. Não. João 4:23 procura verdadeiros adoradores. Fala de espera. Você não precisa abrir, eu já volto para o texto base. É continuar no profeta Isaías, a saber, capítulo de número 64, verso 4, que diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele. Então quer dizer que quando eu espero em Deus, Deus trabalha em meu favor. Eu vou melhorar isso aqui, porque quando a gente tenta, é a nossa força, é o nosso jeito. Aí você dobra o joelho e diz assim: Deus, eu entrego na tua mão. Mas aí quando o filho chega, você quer dar lição de moral, você quer fazer, você quer acontecer. Aí Deus está do trono dizendo assim: está na tua mão ou está na minha? Se eu coloco na mão de Deus, Deus age. Mas se eu tento com a minha força, eu só atrapalho o processo. Deus me trouxe daqui do lado de Belfor Roxo nessa noite para te dizer: deposite na minha mão, porque se você esperar, eu vou fazer acontecer aquilo que você me pede. Aí o texto bíblico diz que o apóstolo Paulo, lá na frente, na primeira carta aos Coríntios, vai dizer a mesma coisa que Isaías disse em 64, capítulo 64, verso 4, só que 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. A gente não precisa abrir, que eu sei que você sabe de cor. Porque com os ouvidos não se ouviu, nem com os olhos se viu, não chegou ao coração do homem o Deus que trabalha. Vamos lá, 1 Coríntios 2, 9. As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou. Me ajude, por gentileza. São as que Deus preparou para os que o amam. São as que Deus preparou. Eu peço para você repetir a última vez. São as que Deus preparou. Vai preparar? Está preparando? A anciã disse aqui na frente: já está preparado. Pregador, não entendi. O que o céu tem para
no Senhor. Não sei se vocês viram, não digo nome por ética, mas há um mês atrás, um pastor que era, da nossa, não precisa ser modificada, até porque ela é quem nos modifica. Estão tentando adaptar tudo por aí, mas o céu continua da mesma forma. Jesus continua o mesmo. Se você olhar, a porta para entrar na igreja deve ter uns 8 metros, mas para entrar no céu continua estreita. No céu não entra bagagem, não entra barganha, e a porta do céu não vai entrar em restauração. Não adianta. Para entrar no céu temos que viver a palavra de Deus. Paulo lá na frente vai dizer: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no. Está aí o segredo do Senhor. Nada, não adianta. De 1100 anos a Bíblia está sendo escrita nesses 3 homens que eu te disse. Davi não conheceu Isaías, Isaías não conheceu Paulo, Davi não conheceu, mas o Espírito que impulsionou a escrever é o mesmo. 2 Timóteo 3,16 diz que não foi o homem que quis escrever, mas foram homens inspirados pelo Espírito Santo. A Bíblia não foi 40 homens que acordou com barriga cheia, que sonhou e quis escrever qualquer coisa, não. Foram homens impulsionados por Deus, e a palavra de Deus é mais atual do que o jornal de amanhã. Aleluia. Vamos correr para a gente não estourar o nosso tempo. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Quando eu sofri um acidente hoje, eu falei: Carol, vamos fazer aqui uma estimativa e vamos ver se qualquer coisa a gente vai, se o carro não conseguir. E a gente vai no aplicativo, motorista de aplicativo, eu digo o nome, mas de forma nenhuma, Uber, uma plataforma, só para que haja melhor interpretação. E aí eu fiz lá a estimativa, como eu moro um pouco longe, ficou um pouco caro. Estar perto, eu preciso estar em contato, eu preciso estar em comunhão. Aí Jesus diz assim: entra dentro do teu quarto, fecha a porta, porque lá dentro do teu quarto, quem é casado tem intimidade dentro do quarto. É o Pai dizendo: dentro do quarto é lugar de ter intimidade, dentro do quarto é o lugar que você tira a sua roupa e não tem constrangimento perante o teu cônjuge. Não adianta querer se esconder de Deus, ninguém se esconde dentro do quarto. Você se revela ao Pai e o Pai se revela a você. E aí, Eliel, o que acontece? Renovarão as suas forças. A gente está no século 21. E para falar de renovo de força, está aqui a melhor coisa, ó: aparelho celular. Eu lembro do ano 2007, pastor. Foi o primeiro ano que eu entrei dentro do quartel. E o meu salário era R$207. E eu queria comprar um celular, só que não tinha condições. E aí eu ia tirando pingado durante uns quase 6 meses. Fiquei juntando um pouquinho e comprei um celular muito baratinho, de segunda mão. E aquele celular vivia mais tempo na tomada carregando do que em utilização. A famosa bateria viciada. E quando eu estava estudando isso aqui, o Espírito Santo me fez lembrar. Por quê? Porque para carregar o celular precisa de um aparelho chamado carregador. Qual é o nome? Carregador. E para o carregador funcionar, ele precisa estar conectado à tomada. Precisa estar conectado à tomada. O celular somos nós. E o carregador, ele é o Espírito Santo de Deus. E a tomada, que é a fonte, o próprio céu. É uma ponta conectada aqui e a outra ponta conectada lá. Mas pregador, você veio contar a história? Não, eu só sei pregar a Bíblia. Romanos 8:26 diz que a gente nem sabe orar, mas o Espírito Santo intercede a Deus por nós com gemidos inexprimíveis. Eu me lembro, e eu acredito que a maioria dos telefones sejam assim. O telefone está com a carga 100%. Quantos por cento? 100%. Você sabe do seu trabalho, dos seus afazeres, correria do dia a dia, não conseguiu carregar. A bateria bate 15%. O que acontece? O brilho diminui. É desesperador. Se não estiver em contato, o brilho diminui. É verdade. A gente nem percebe. E vai passando, e vai passando, e vai passando. Chega uma hora que a bateria bate 5%. Chega uma hora que bate 0% e o telefone
tem R$200 de crédito, tem como ligar para alguém estando desligado? Não. Tem R$500 de crédito, pode ser o telefone mais caro que for, tem como ligar para alguém estando desligado? Desligado não serve. Meu Deus! Desligado não tem contato. Tá num culto como esse, mas olha pro problema da guitarra, olha pro problema do teclado. Se fosse eu pregando ia ser assim, se fosse eu cantando ia ser assim, se fosse eu dirigindo ia ser assim, porque tá desligado, o olho espiritual tá fechado, só tá aberto o olho carnal, tá vendo a cor da blusa, tá vendo o tema, tá dizendo que o ventilador tá fraco, não sei quem, não sei o que, porque tá desligado, mas se tá ligado tá em contato com o céu, tá intercedendo pelo pregador, porque entende que culto eu não estou aqui para medir, porque culto não é para o homem, culto é para ele. Renovarão as suas forças. Sem contato não tem como. Aqui eu começo a concluir com você. Note que existe degraus no texto, e esses degraus não tem como pular. Não sei se você talvez na sua casa tem segundo andar, lá na minha mãe tem segundo, que ela mora, e tem o terceiro. Para mim ir lá pela minha alimentação é muito complicado, na maioria das vezes 2 pessoas me ajudam a subir. É impossível, pastor, são 13 degraus da minha mãe. É impossível do primeiro degrau pisar no 13º, não dá. Não tem como pular a etapa, tem que ir degrau por degrau. Pregador, qual é a aplicação? Está no texto, tem 7 degraus. E o primeiro é espera, e o segundo é renovo, e o terceiro, subida. E subirão, mas primeiro preciso esperar. Por que, Eliel? Porque a espera, todos nós que aqui estamos, passamos pelo mesmo processo. Uns um pouquinho mais, outros um pouquinho menos. Mas exemplo, ninguém vai lembrar 40 semanas, 39, 37, 41, mas todos passamos dentro do ventre da nossa mãe aproximadamente 40 semanas. Olha que interessante. José sonha, Gênesis 37. Qual a idade dele, Eliel? 17 anos. José senta no trono, Gênesis 41. Qual é a idade dele, Eliel? 30 anos. O sonho, 17. E o cumprimento? 30. É isso que a gente precisa entender. Eu tinha um sonho bobo, sabe qual? Em 2003, eu trabalhei numa casa de material. A maioria me conhece, sabe que meu acidente tem 8 anos. Eu andava normal. E o único na casa de material que não conseguia carregar saco de cimento era eu. Sempre fui magrelo, franzino, 14 anos de idade, não aguentava. E aí o pessoal ficava falando, fica tranquilo, rapaz, aproveita que você não aguenta. E eu queria carregar, porque só trabalhava homem. E eu falava, não, eu quero carregar o saco de cimento para ser igual a todo mundo. Eliel, qual é a aplicação? A aplicação de José. José ganha 3 presentes. Mudam a sua roupa, realeza, mudam a ele um colar, nobreza. E Faraó faz isso aqui, ó. Tira um anel, é claro que é uma aliança, mas tira um anel e coloca no dedo de José. Se Faraó tira o anel e coloca no dedo de um jovem de 17 anos, não ia dar, porque ele não tinha estrutura para suportar o que o céu preparou para ele. É Deus dizendo, a espera está te fortalecendo e te estruturando. Tem gente que sonha, quer muito dirigir. Tem gente que sonha, quer muito ter um veículo. Aí Deus está dizendo, tira primeiro a habilitação. Ah, pregador, já estou habilitado, então faz a garagem, porque não tem como pular etapa. Eu tiro o microfone rapidinho, não tem como o crente andar por aí dando 50, um guarda aqui, 30, outro guarda ali, porque isso é suborno e você está manchando a sua veste. Ninguém tropeça em pedra grande, é só em pedra pequena. Deus, aleluia. Não tem como pular etapas. Vamos correr para a gente concluir. E subirão. Então primeiro eu espero, segundo eu sou fortalecido, terceiro eu subo, porque a subida é condicional. Vamos lá. Subirão com asas como águia. E é aqui que eu vou concluir com a igreja. Subirão com asas como águia. Qual é a aplicação, Eliel? Só colocar no YouTube e depois você vê vídeo de águia alçando voo. A águia é a única espécie de pássaro, de ave independente, que usa o vento para subir.
Todo pássaro, pardal, cambaxirra, trecafé, todo pássaro, ele bate as asas para subir. A águia não. A águia usa o vento ao seu favor. Eu vou aprofundar o prego nisso aqui. A Bíblia vai dizer, Mateus capítulo 14, Jesus está em cima do monte e diz para os discípulos, passei para o outro lado. Eles entram dentro do barco, estão remando, no meio do mar vem um vento contrário. Vento? E Deus está me usando para te dizer, vento contrário quer te colocar no propósito. Mateus 14, Jesus está no monte, o vento é contrário. Se Eliel vira a embarcação e usa o vento para voltar para o início, mas os 12 discípulos estão nos dando uma lição. Não tem vento que me tira do propósito que Deus me colocou. Pregador, o vento vem porque Deus quer mudar o seu nível. Como eu já te disse, e a gente caminha para concluir, vai entender perfeitamente. Lá onde a gente salta tem algo chamado ZL, que é a zona de lançamento. E na zona de lançamento existe um instrumento muito grande e alto, semelhante a essa salva que nós recolhemos a oferta, muito maior, muito grande, e o piloto do avião vê. É chamado de biruta. A salva da oferta é costurada embaixo e a biruta não. Se o vento está para lá, a biruta aponta para lá. Então o avião entende, não tem como eu subir com vento a favor, eu preciso subir com o vento contrário. Vento? Porque ele é semelhante ao microfone, o bico do avião é boleado. O vento a favor empurra o avião, mas não muda o nível. Só que o vento contrário não. O vento contrário em direção ao bico faz isso aqui, ó. Eleva o avião. É Deus dizendo, vento contrário te empurra, mas você não passa de fase. Só que o céu quer te honrar, e para isso vem o vento contrário. Para quê? Para mudar o seu nível. Deus está nesta noite me usando para te dizer, eu não te chamei de pardal, não te chamei de trinca-ferro, eu te chamei de águia. E águia não tem medo de vento. Aleluia. De Deus, aleluia. Coloquei e já concluo com você lá o vídeo lá, porque a gente precisa ministrar e saber sobre o que vai ministrar. E eu vi algumas espécies de pássaros, todas indo para dentro do ninho. Por que ele é? Porque estava chovendo. E a águia furou a nuvem, voou acima da tempestade, porque não tem tempestade que pare o voo da águia. É Deus dizendo, subirão com asas como águia. Eu vou te fortalecer tanto que essa prova não vai te parar. O ministro disse aqui no altar, o nosso presbítero que nos visita, quando orou, ele disse aqui, você veio pro altar e o teu marido foi para a porta da barraca, e talvez alguém está dizendo, não sei para que vai orar. Esse vento não me tira do foco, eu tenho propósito. Eu vou dizer igual Josué 24:15, eu e a minha casa serviremos. E para a gente fechar orando, você pode ver, eu não sou contrário, cada um com o seu cada um. Talvez alguém aqui tenha, não entenda a aplicação errada, pássaro dentro de uma gaiola. Você vai ver diversas espécies, mas você nunca vai ver uma águia dentro de uma gaiola, porque a águia quebra aquilo que foi lhe feita para lhe prender. Eu vou repetir e vou te citar uma referência, a saber, Salmo de número, não precisa abrir não, Salmo de número 124, verso 7. O laço quebrou e nós escapamos. Não tem armadilha do diabo que para um crente águia. Não tem armadilha do diabo que vai limitar cada um de nós que aqui estamos. Porque porque quando ele prepara a cilada, o céu já preparou o livramento. Não vai permanecer preso, não vai ficar enjaulado. O céu nos fez livre. Jesus disse isso, João 8,36. Se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Se coloque de pé, por gentileza. Fala sobre 3 níveis: voarão, correrão e caminharão. E é a última aplicação e eu preciso da sua ajuda. Vamos lá? Voarão,
Mais forte. Voarão, correrão e caminharão. A gente ora agora. A águia quando voa, 180 a 220 km por hora. Muito rápido. O atleta ainda da atualidade mais rápido, é claro que na corrida de 100 metros é o Usain Bolt. Ele varia ali de 36 a 40 km por hora. E uma caminhada de 2 a 5 km por hora. Eu não sei se você tem força para ir voando. Não sei. Eu não sei se você tem força para ir correndo. Também não sei. Eu não sei se você tem força apenas para ir caminhando. Mas de uma coisa eu sei. Quem está voando, quem está correndo e quem está caminhando está fazendo a mesma coisa. O que ele é? Se movimentando. O único que quer te ver parado é o inimigo. O único que quer te parar na caminhada é o opositor. Mas Paulo profetiza e a gente ora agora. Filipenses 3,14. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação. Eu quero profetizar e a gente ora agora com a última referência que o céu me deu. Salmos de número 126, verso 6. Aquele que leva a preciosa semente, andando e tá chorando, mas não tá parado. Tá sofrendo, mas não tá parado. Eu não vim dizer que você não vai chorar. Eu vim pregar que você não pode parar. Mas pregador, tô chorando, mas tô andando. Pregador, tá doendo, tô andando. Por quê? Porque o maior exemplo da igreja é Jesus. Qual é o nome dele? Chorou carregando cruz, mas carregou. Sofreu carregando cruz, mas carregou. Tropeçou e caiu, mas levantou e continuou carregando. Se Jesus não parou, quem somos nós para parar?